Oi, eu sou a Manu, sou psicóloga, tenho 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Você deve ter chegado aqui por esse bordão, se não, seja bem-vindo. Eu tava aqui analisando algumas coisas que eu recebo, no celular. Eu falei, por que eu não vou subir isso pro YouTube em algum momento? Porque é desafiador algumas coisas que a gente passa na vida. E uma delas, assim, é aonde a empatia chega e onde ela nos coloca também. Muitas das vezes a empatia, ela acaba nos colocando em tempos difíceis, digamos assim. Acaba nos colocando em situações desconfortáveis que a gente não esperava passar, mas pelo tamanho da empatia, a gente se coloca em situações que não são pra gente. Não fazem bem pra gente, mas a gente acredita que aquilo vai trazer uma sensação de bem-estar talvez para outra pessoa. Eu fiquei tentando lembrar das vezes que me coloquei em situações difíceis para facilitar processos de outras pessoas. Um tempo atrás eu estava atendendo um casal e eles traziam para mim algumas situações diferenciadas, tanto deles dois quanto da vida fora, das outras relações, dos amigos, enfim. E aí eles trouxeram para mim uma situação onde eles pegaram obrigações que não eram deles emocionalmente e numa ideia de salvar outras pessoas, eles entraram na frente de conflitos que não eram em momento nenhum da vida deles, mas claro, não foi uma carga apenas que eles quiseram, eu quero pegar essa carga, não. Teve aquela troca do outro transferir também, sabe? Quando o outro te transfere algumas obrigações que você não está preparado para receber. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí eu fiquei tentando entender o limite da empatia. Até que ponto tua empatia vai? Tua empatia vai no nível de sentir mais pena dos outros do que de você? Tua empatia te leva a se proporcionar situações desconfortáveis? A tua empatia te faz se anular? O modo que a gente aprende sobre empatia também é uma coisa bastante desconfortável às vezes. Que uma vez que a gente não entenda o verdadeiro significado dessa palavra, qualquer coisa vira empatia. Preocupação com o emocional que não é seu, com danos que você não causou. Se o outro te responsabiliza, você pega essa carga para você. A ideia de entender e curar um trauma do outro também. Eu vejo pessoas levando para relacionamento a empatia num modo de cura, como se estivesse na mão deles ou o outro tivesse transferido para as mãos dele a ideia de resolver aquilo. Simplesmente por ter empatia por um dano, uma situação. Eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidado com o outro. Eu estou tentando dizer que tudo é limite. A empatia, ela tem um limite. Porque caso contrário, você torna a tua vida totalmente desconfortável e desproporcional, onde você se gera um desconforto para deixar outras pessoas extremamente confortáveis. Simplesmente porque para você faz total sentido ter empatia pelas coisas que acontecem com pessoas da sua vida, amigo, família, enfim, até com terceiros. No meu caso, como terapeuta, eu gosto também de trazer essa situação. Teve uma vez que eu estava muito, muito gripada e eu acordei sem voz. E aí eu respondi uma das pacientes, dizendo que eu não conseguiria entrar naquele dia para atendê-la porque eu estava sem voz. E eu me lembro da resposta que eu recebi, como se eu tivesse que, para respeitá-la, deixar de me respeitar. A paciente, isso deve ter muitos anos, isso nem lembro quando foi de fato, mas essa situação eu gosto de pontuar quando se trata de empatia. Poxa, mas logo hoje que eu tive uma crise de ansiedade pesada, você não vai me atender. Como explica que eu estou sem voz? Acho que se fosse em outra época da vida, eu teria inventado, um modo. Não tinha como inventar um modo, mas a empatia do outro acabou comigo. Desde que eu tivesse empatia por ele e pronto, a minha empatia não valia de nada, sabe? Sobre mim mesma, a empatia do outro, inclusive, foi tanto faz. Desde que eu tivesse ali à disposição. Infelizmente, vou ter que te dar uma avaliação ruim. Paciência, eu posso fazer o quê? Eu não posso estar bem para o outro e não bem para mim. E isso foi uma lição que eu precisava aprender. Aconteceram outras vezes que eu me preocupava mais com o bem-estar de terceiros
do que estar bem de fato. Pela minha ideia de empatia com o outro, totalmente anular a minha ideia de empatia comigo. A ideia do desconforto, de colocar a si mesmo em situações desconfortáveis para tornar algo confortável para alguém, até para provar alguma coisa, a gente se coloca em situações difíceis, em tempos difíceis para a nossa própria vida. Bom, espero que o nosso papo tenha sido legal, espero que você tenha ficado até o final. Eu espero de verdade que você comece a entender o nível de empatia e o quanto você precisa dar limite às coisas. Para quem não me segue, essas são todas as minhas plataformas, todos os lugares que eu estou. E tem um link aqui embaixo também. E obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo. Um beijo.